Só concluir aí. Amém, irmãos? Você está em casa assistindo? Vou somente passar algo, né, para também entregar. Queria chamar aqui os discipuladores para entregar aqui esses papéis. Deixa eu ver se... Toma esse daqui. Vai ser possível entregar só os discipuladores. Se sobrar, entregar aos líderes, né? Porque seria bom os líderes também pegar, porque tem a observação da reunião atrás da célula do dia para estar presente. Como o líder vai trazer a célula, né? Seria bom entregar ele também. Tá bom. O pastor Taro está falando aqui que sobre o líder vai divulgar para eles o dia da reunião na rede social, no grupo. Esse aí seria somente para os pastores, o discipulador. Então, o que acontece? Se você olhar aí, primeiramente atrás, né, você discipulador, mas vai ser divulgado também, está falando sobre os dias de reuniões que nós teremos aqui. Então, os 21 dias, a partir de amanhã, teremos reuniões todos os dias aqui no prédio da videira, amém? Então, o que acontece? Todos os dias também nós teremos uma palavra. E nós estamos acompanhando o mesmo jejum de Goiânia, mas nós vamos fazer diferente, um pouco, né? Então, geralmente, a gente ouve a palavra do pastor Luiz. O pastor Luiz, ele ministra, amém lá? Mas só que aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos ministrar a mesma palavra que será ministrada lá em Goiânia. Então, o pastor Luiz, ele vai estar acompanhando um livro, e nós também estaremos acompanhando esse mesmo livro, de acordo que a palavra será ministrada lá, aqui também será a mesma palavra, amém? Mas que vai ministrar vai ser aí os pastores que vão estar ministrando essa palavra. Cada um vai ministrar em um dia, amém? Então, significa que tem a escala de sequência de visita. Então, a célula que acontece na segunda-feira, ela vai estar aqui na quinta. Se sua célula vai acontecer amanhã, você tem que precisar estar aqui na quinta-feira para estar com a sua célula, trazer toda a sua célula para estar aqui conosco. A célula que reúne aí na terça-feira, que é o dia da sua reunião, é terça, você vai estar aqui no prédio da videira na sexta. A célula que se reúne na quinta-feira vai estar no sábado. E a célula que se reúne na sexta vai estar na segunda, e a célula que se reúne no sábado vai estar na terça. Então, toda célula vai ter um dia que ela vai estar aqui presente durante a semana, fora, né, o dia que você geralmente já está, que é na quarta-feira, que é também para você trazer a sua célula, e também o domingo, né, que é no culto. Então, fora a quarta e domingo, que a gente já está aqui presente, a sua célula também vai estar presente conosco nesses dias, amém? Mas nós também temos outro desafio. Qual é o outro desafio também que nós estamos fazendo? É sobre a nossa cadeira. Então, nós estamos com o objetivo sobre a cadeira, porque a primeira parcela vai se vencer agora, no mês de abril. E a primeira parcela das cadeiras, o primeiro valor é mais de R$4.000, só a primeira parcela. Então, significa que a gente tem que ter esse dinheiro para pagar, amém? Nós fizemos um compromisso, a gente como igreja, junto, corpo de Cristo. E o que é que nós vamos fazer? Cada célula, ela vai dar uma cadeira. Como assim? Então, toda célula ela tem oferta na reunião, ok? Então, o que é que você vai fazer? Toda semana, todo domingo, o discipulador, ele vai entregar ao pastor de rede uma oferta da sua célula que é R$50, amém? Então, o discipulador vai entregar ao pastor de rede, o pastor de rede vai pegar esses R$50 por célula durante aí no dia domingo, e ele vai tirar uma foto e vai entregar essa oferta, vai postar lá no grupo da tesouraria, amém? Então, significa que nós teremos 4 domingos, né? Vamos dizer, o dia 9/4, 16/4, 13/4 e 30/4. Então, cada domingo, o discipulador vai entregar a oferta da sua célula. Então, ele vai colocar o nome, seu nome como discipulador e a quantidade de célula que ele tem. E a cada domingo ele vai entregar o total de R$50 por cada célula, amém? Então, a célula vai juntar lá o dinheiro que ele geralmente oferta, mas também o líder vai falar do propósito, amém? Que cada semana a célula tem que levantar um valor de R$50 para entregar no domingo. Ok? Amém? Então, está entendido sobre essa questão. Aleluia? Amém. Acho que é só isso mesmo. Tem alguma coisa, pastor Tálio, para falar? Acho que não, né? Amém. Deixa eu passar aqui para o pregador.
Amém. Sobre a ausência do pastor Roberto, ele está viajando, né, está em Belo Horizonte. Ele foi convidado pelo o cunhado dele, né, o irmão da pastora Odmila, que também ajudou ele aqui, a gente, no início da obra. Ele veio para cá, ministrou uma palavra para a gente, que o pastor Roberto, ele teve que passar um tempo lá em Goiânia, para depois ele vir, né, ele não poderia vir de repente, né. Então, com isso também, o cunhado dele, o pastor Rogério, ele veio também dar um apoio aqui para a gente. Aí agora o pastor Rogério convidou ele, precisando também de um apoio lá, ele foi lá estar com ele, para ajudá-lo lá, nesse exato momento, né, está lá, e ele pediu para eu estar passando a informação para vocês, mas ele já está também retornando. Eu acredito que ele chega aqui segunda-feira, amanhã, mas vai ser uma grande bênção a nossa campanha de jejum, amém? Mas amanhã já está conosco já, em nome de Jesus, amém? Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Igreja de Milhares, igreja abençoada. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você é muito privilegiado por estar sentado ao lado de alguém muito amado, muito favorecido. E porque eu sou muito favorecido, você também é favorecido, amém? Olha, irmãos, Deus é bom, amém? Eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu vou falar a respeito de perdão dos pecados. Nada mostrar que você faz perdão com os irmãos, amém? Aleluia, é muito bom ser amado e ser livre, amém, irmãos? Não há mais condenação para nossas vidas. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 18, verso 21. Aleluia. Quantos abrem o coração para essa palavra? Meus irmãos, olha, a gente vai sair daqui, pode ter certeza, fluindo em Deus, amém? Eu queria passar um vídeo antes, mas eu acho que não vai ser melhor. Ou é melhor? Melhor, né? Vamos passar, não tem problema não. Vou ser rápido na palavra hoje. Quero convidar algum dos servos para apagar as luzes aqui da frente. Segura aí, igual. Possível apagar as luzes aqui do auditório. Essa canção tem tudo a ver com o que eu vou ministrar para você nesta manhã. E eu quero, se você não souber cantar, não tem problema, porque a gente vai passar a letra aqui da canção. E se você não souber cantar, apenas medita, mas se você conseguir acompanhar aqui também, canta, que você vai perceber o Espírito de Deus movendo na sua vida. Amém? Pode soltar aí. Aleluia. Peço para você agora focar neste momento, amém, irmão? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua
tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Seus olhos fechados, vamos orar pela palavra nesta manhã. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ministra o nosso coração. Oh Deus, ministra o nosso coração a respeito do teu perdão que foi completo, a respeito de quando o Senhor Jesus falou está consumado, e de uma vez por todas nós podemos hoje ter paz no Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação para aqueles que são teus filhos. Então, ou seja, não há mais, sabe, a falta de perdão na nossa vida, mas nós somos livres no Senhor, o perdão é completo. Oh Deus, e eu te peço que nesta manhã nós possamos sair desse local, desse auditório, oh Deus, com essa revelação, que somos perdoados no Senhor, que somos perdoados, e por isso nós podemos perdoar os nossos irmãos, em nome de Jesus, amém? Pedir para um dos servos acender as luzes, pega a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18, verso 21, e é justamente sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã, que o perdão de Deus, ele é completo, amém? Aleluia. Mateus, capítulo 18, verso 21, está escrito: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você já contou quantas vezes o irmão já gastou, já aí esses números com você? Dependendo do irmão, eu já devo ter gastado essas contas, né? Um Tales da vida, eu acho que eu já, se for botar no papel. Mas vamos continuar a leitura, olha só. Por isso, aí Jesus contou uma parábola, olha só. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Será que era muito dinheiro? Ao ponto de valer a família inteira. Verso 26. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. O mesmo pedido que esse servo tinha feito ao seu senhor. Porém, ele teve uma postura diferente. O verso 30 diz: Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O verso 35, para concluir, está escrito:
assim também meu Pai, Jesus falando, assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar algo com você nesta manhã, que vai dar início a tudo aquilo que a gente vai estar compartilhando nesse jejum. Nosso jejum é 21 dias para a casa cheia. Quantos aqui desejam ver a casa cheia? Amém? E, porém, nesse período desses 21 dias da casa cheia, a gente vai estar compartilhando uma mensagem do livro do pastor Aloísio, que é 21 dias da revelação do perdão completo, né? O título do livro é Perdão Total. Então, pelos 21 dias, a gente vai estar falando desse perdão total. E, às vezes, você pode falar, nossa, por que falar tantos dias a respeito do perdão de Deus? E sabe, irmãos, o perdão dos pecados é o ponto central do Evangelho. E você pode perguntar, pastor, por que o perdão é o ponto central do Evangelho? Sabe, irmãos, e essa é uma pergunta, isso é uma resposta muito simples para se dar, mas, porém, com uma grande amplitude, ao ponto que nós vamos gastar os próximos 21 dias falando disso, porque o perdão é o ponto central do Evangelho. Porque, você lembra quando o homem pecou lá no Éden? O que foi que aconteceu com ele? Esse homem foi expulso do jardim, certo? Mas você sabe, com aquele pecado, veio todas as misérias que há. Por causa daquele pecado, meu irmão, a família de Adão, o casamento de Adão teve problema. Por causa daquele pecado, os filhos de Adão, um matou o outro. Por causa daquele pecado, a maldade entrou no coração do homem. Por causa daquele pecado, nasceram, a Bíblia fala isso, que nasceram, sabe, árvores, plantas espinhosas. Por causa daquele pecado, os maus odores que nós carregamos no corpo, aconteceu por causa daquele pecado. Por causa daquele pecado, o homem perdeu a inocência. Então, tudo fruto da queda de Adão lá do Éden. E tudo isso aconteceu, e é interessante que, sabe, quando se fala a respeito do perdão, existe um princípio, para os irmãos que estavam fazendo seminário, lá da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção. E o que é que acontece? Você sabe quando o medo entrou no homem? A Bíblia fala que Deus, ele vinha ter com Adão todos os dias na viração do dia. Virava-se o dia, Deus vinha ter com Adão, porque o homem foi criado para se relacionar com Deus, amém, irmãos? E aí, virava o dia, Deus vinha ter com Adão. E aí, o que é que acontece? A Bíblia fala que quando Adão pecou, Adão se escondeu. Antes do pecado, Adão não se escondia de Deus. Mas logo após o pecado, o que foi que aconteceu? Adão passou a se esconder de Deus. E aí Deus vem ter com Adão na viração do dia e pergunta, Adão, onde estás? Adão está escondido. Mas Deus sabia onde Adão estava. Deus vai até Adão e pergunta, o que é que aconteceu? Aí Adão vira para Deus e fala o quê? Porque eu tive medo, me escondi. Então o medo entrou a partir do pecado. Então você sabe, o perdão dos pecados é o ponto central do Evangelho. Se a gente compreender o propósito, porque Cristo veio naquela cruz e morreu por mim e por você para trazer remissão aos nossos pecados, meu irmão, nós teremos hoje o privilégio de viver o que Adão perdeu lá no Éden, de viver uma vida livre em Deus, de viver uma vida livre em Deus, de viver uma vida, sabe, sem condenação, sem culpa. Porque, vamos parar para pensar, a questão do perdão dos pecados, alguns podem pensar que é uma coisa rasa, mas, meu irmão, não é. E aqui eu já te deixo o desafio. Venha nos próximos 21 dias. Gera um propósito no seu coração. No dia da sua reunião de célula, você vai lá se reunir com a sua célula. Mas os outros 6 dias da semana, vem estar aqui conosco. E venha ouvir a respeito do perdão dos pecados. Que você vai perceber que vai acontecer algo revolucionário na sua vida. Revolucionário na sua vida. Quero abrir um texto, depois a gente vai voltar para esse aqui, que esse é um dos pontos centrais do que eu quero compartilhar. Mas lá em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 5, vou abrir aqui na minha Bíblia também, Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 5, olha o que está escrito. Depois disso, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava na casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. É interessante, né? Volta lá no verso 1, que passou algo aqui despercebido. Olha o que está escrito. Depois disso, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali,
tantos que nem mesmo junto à porta ele achava um lugar. Onde Jesus está, ali a casa está cheia. Amém, meus irmãos? Amém? Onde Jesus está, a casa está cheia. E aí o verso 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, antes de Jesus fazer a cura nesse paralítico, Jesus virou para ele e anunciou a remissão dos pecados. Virou para ele e falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Presta atenção aqui nisso que eu vou te falar, que se você pegar isso aqui, já valeu a sua vinda nesta manhã. Você já entendeu todo o propósito dessa palavra. Se você tiver revelação do perdão dos pecados de Deus na sua vida, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai fluir muito bem em todas as áreas da sua vida. Se você tiver revelação, porque presta atenção nisso aqui, tudo começa, meu irmão, com a remissão dos pecados. Tudo começa com a remissão dos pecados. Se você compreender que seus pecados foram removidos, meu irmão, você vai viver uma vida livre, suave, leve, sem peso. Então, o que é que acontece por muitas vezes com o diabo na nossa vida? O que é que o diabo quer nos fazer? O diabo não tem como mais nos levar para o inferno, amém? Nós somos salvos, amém, irmãos? Mas o que é que o diabo quer fazer? Ele quer fazer da nossa vida agora um inferno nessa terra. E qual é a maneira que o diabo faz da nossa vida um inferno na terra? Vamos parar para meditar um pouco nisso. O que seria um inferno? O inferno é um lugar onde não há Deus, amém? Uma vida sem Deus é um inferno, não é, meu irmão? Então, qual é a maneira que o diabo faz da vida de um crente um inferno? É levando o crente a pensar que ele está em dívida com Deus. É levar o crente a ter a mentalidade que ele está devendo a Deus, que ele pecou e agora Deus está irado com ele. Então, quando o diabo leva o crente a pensar desta maneira, que está em dívida com Deus, aí o que é que acontece? Paralisa. Se for um líder de célula, pastor Adriano, quer entregar a liderança. Se for um pastor, dependendo, se o pastor não tiver revelação da remissão dos pecados, ele quer até largar o ministério. Olha o que acontece quando não se tem a revelação completa do perdão dos pecados. Vai gerar condenação. Imagina, tem um cidadão lá devendo um agiota e passou o prazo de pagar. Toda vez que o celular dele tocar, o que é que ele vai imaginar? É o agiota me ligando. Por quê? A condenação, a culpa. O pastor Naô estava contando uma história que certa vez chegou uma carta da Receita Federal na casa do irmão. E aí, o irmão já pegou aquela carta e já fez o quê? Cobrança. Já ficou cheio de condenação, já ficou cheio de culpa. E ele passou alguns dias, seu Fernando, para abrir aquela carta. Ele falou: isso aí é cobrança, larga isso para lá. A determinado dia, ele mexendo lá nas coisas lá, ele achou a carta de novo. Aí ele foi abrir. Sabe o que era a carta? Restituição de impostos. Mas por causa da condenação que ele não quis abrir, ele achando que era dívida, aí o que é que acontece? Ele estava deixando de usufruir da bênção. Da mesma maneira, os filhos de Deus, com a mentalidade, se ele estiver equivocada, que ele está em dívida com Deus, que não há perdão sobre a vida dele, aí o que é que vai acontecer? Aí ele vai pensar que está em dívida com Deus, acabou, ele vai deixar de desfrutar de uma vida de herdeiro, de herança. Amém, irmãos? Quantos estão compreendendo esta manhã? Agora, uma pergunta que muito se faz. Isso que eu estou falando com você é apenas de introdução, amém? E aí uma pergunta que muito se faz. Pastor, eu preciso pedir perdão constantemente pelos meus pecados? Será que eu e você deveríamos pedir perdão constantemente pelos nossos pecados? Será? Olha, irmãos, ninguém vai viver uma vida saudável, ninguém vai viver uma vida frutífera, ninguém vai viver uma vida abundante, ninguém vai reinar em vida se tiver consciência que ainda tem pecado. Ninguém vai viver. Então, se ele não tiver revelação que ele é completamente lavado, perdoado, meu irmão, ele vai viver uma vida sem frutificar, ele não vai viver uma vida reinando. Então, por isso que a base do perdão dos pecados, por isso que o perdão dos pecados é a base. Você precisa ter revelação. Eu sou livre do pecado. O pecado não tem mais nada com a minha vida. Mas, pastor, ainda vou pecar. Pois é, filho.
Jesus morreu. Vamos parar para pensar. Quando foi que Jesus morreu por nós? Foi antes de você nascer ou depois que você já tinha nascido? Quando? Antes de eu e você nascer. Então, será que quando Jesus morreu naquela cruz, há 12.000 anos atrás, ele não sabia que você ia pecar depois de ter confessado ele como nosso Senhor? Será que o Senhor Jesus não sabia que nós iríamos falhar? E se vamos imaginar, o pastor Adriano não vou meter o pastor Adriano nessa enrascada não, mas vou usar aqui o seu Fernando, né? Vou usar o seu Fernando. Eu sei que o senhor não tem potencial para fazer isso, mas vamos imaginar. O senhor Fernando tem um carro quebrado, e eu sei que o carro do senhor Fernando está quebrado. Eu sabendo que o carro do senhor Fernando está quebrado, eu vou comprar o carro dele, meus irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Então, deixa eu te perguntar, faria sentido Jesus morrer 12.000 anos atrás e querer nos salvar, sabendo que eu e você iríamos continuar pecando? Não, mas ele quis. E ele sabia que eu e você iríamos continuar pecando e aprontando. Mas ele falou, eu aceito, porque meu sangue, quando for derramado, é perfeito. Vai valer pelos pecados dele de ontem, de hoje, até mesmo que vai pecar semana que vem. Aí você pode pensar, mas pastor, e os adolescentes? Se ele ouve um negócio desse, vai continuar pecando, vai continuar aprontando. Porque ele fica pensando, olha, se os pecados de amanhã vai estar perdoado, então se eu pecar hoje. Mas pois é, meu irmão, olha, quem é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele peca, mas na prática ele não vive. Porque tem algo dentro dele alertando ele. Essa não é da sua natureza. Sabe, irmãos, o pastor Adriano conhece minha história porque ele foi um dos que foi lá me resgatar. O pastor Adriano foi diferente do pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo ficou esperando ele voltar para casa. O pastor Adriano foi um dos que foi me buscar. Meu encontro em maio de 2012, passei 3 meses firme, empolgado na vida da igreja. Aí eu levei 15 pessoas para o encontro com Deus. Aí eu pensava que consolidar, Jonas, era estar perto. Mas, ou seja, eu não tinha base para consolidar. Eu era novo na fé. Aí eu fui estar perto desse povo que eu tinha levado para o encontro. Aí o povo estava falando de pagode, de brega, de mulher, das drogas. Poxa, aquele final de semana foi massa e tal. Ou seja, veio trazendo a lembrança do meu passado. Aí o que aconteceu? No lugar de eu consolidar, eu fui consolidado. Eu voltei para as práticas do pecado. Voltei, irmãos, no meio do pagode, no meio do brega, quando eu voltei para o mundo, tinha algo dentro de mim que falava, não tem nada a ver isso comigo. Eu não sou mais aqui. Então, as drogas, quando eu usava, não era mais da mesma maneira. Quando eu voltava para casa, que eu colocava a cabeça no travesseiro, que eu ia dormir, vinha uma luz dentro de mim, meu irmão, me alertando, o que é que eu estou fazendo aqui? E essa não é mais a minha natureza. Então, ou seja, por mais que eu estivesse pecando, dentro de mim eu sabia que a minha natureza não é mais para aquilo. Minha natureza agora era de outro local. Aí o que é que acontece? Só consegui passar 3 meses desviado. Por quê? Porque não era mais a mesma coisa. Aí eu voltei. É interessante que de vez em quando dá vontade de eu chutar o balde, eu penso nisso. Eu falo, se eu desistir agora e for embora, daqui a 3 meses eu vou estar onde? Arrependido, querendo voltar. Aí, para não ter o arrependimento e ter que sair, ter que arrepender para depois voltar, é melhor não ficar por aqui mesmo. Aí passa a vontade de desistir e acabou, eu continuo, persevero. Você percebe? Então, ou seja, aí algumas pessoas podem até pensar, né? Mas, pastor, eu só preciso pedir perdão dos pecados que eu me lembro. Será? Vamos imaginar. Jesus sendo reto juiz. Será que ele só vai julgar os pecados que você se lembra? Sim ou não? Não. Porque senão, imagina comigo uma história. Está lá o cidadão, comete homicídio, aí ele tem uma amnésia, aí chega o juiz para julgar ele. Ele fala, não, é porque você vai me julgar, eu não fiz nada, fez sim, você cometeu um suicídio. Não, você não pode me julgar, eu não lembro que eu matei. Já pensou num negócio desse? Não tem cabimento, não tem base bíblica para falar que Deus só pode julgar os pecados que você se lembra. Porque, meu irmão, se todo momento eu e você tiver que viver uma vida de estar pedindo perdão dos pecados, como seria a nossa vida? Seria uma vida, imagina, todo momento tem que pedir perdão. Deus perdoa porque eu briguei com a minha mulher, Deus perdoa porque eu não exortei direito as minhas filhas, Deus perdoa porque eu cheguei atrasado no trabalho, Deus perdoa porque eu cheguei atrasado no culto, Deus perdoa porque eu não li a Bíblia hoje, Deus perdoa porque eu não orei, Deus perdoa porque eu paguei o aluguel atrasado. Imagina. Que vida infeliz. Não, meu irmão, se eu e você compreendermos que eu e você somos completamente livres do pecado, não vai haver mais problema para a nossa vida, amém? Antes da gente voltar para esse texto, eu quero ler só 2 textos com você, que está lá em Hebreus, capítulo 9, abre aí por favor, Igor. Hebreus, capítulo 9.
Hebreus capítulo 9, a partir do verso... A partir do verso 14. Está na NTLH aí? Tá? Aleluia. Acompanha aqui comigo, amém? Esse texto resume tudo que eu estou te falando até agora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, por meio do Espírito eterno, o Espírito de Cristo. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus, sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir a Deus vivo, assim podemos servir ao Deus vivo. Vai lá para cima, Igor, me ajuda. Isso. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem de nada. Verso 15. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas. Barão, diminui a letra, tem como aí? Vai demorar? Vai. Aleluia. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Verso 16. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada, enquanto estiver vivo o que fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente quando o uso do sangue de animais, verso 19. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estava na lei. Depois pagou o sangue dos bezerros e dos bodes. Misturou com água e borrifou o livro da lei. E todo o povo usando lã tingida de vermelho e isopo. Vai lá, verso 20. Então disse: este é o sangue que sela a aliança, que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre os objetos usos da adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas desse modo. Mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou no lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora apareceu na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Mas, pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados e as práticas, amém? Quando a Bíblia fala pecado, está falando de nós, mas quando a Bíblia fala pecados, está falando das práticas. Aí o texto está dizendo, pelo contrário, uma vez por todas, Jesus apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido quantas vezes? Quantas vezes, irmãos?
uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, porque os pecados já foram removidos, amém? Mas para salvar as pessoas que estão, esperando por ele. Por fim, o verso 28, vai lá. Não, o verso 28 passou, né? Então presta atenção, meu irmão. Na antiga aliança, o que é que precisava acontecer para haver remissão de pecados? Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no santo lugar e oferecer um sacrifício por toda a nação. Uma vez por ano. Mas, porém, nós estamos na nova aliança, amém? E na nova aliança, o que foi que aconteceu? Cristo Jesus, de uma vez só, ele morreu por todos os pecados. Então, agora, acredito que aqui fica claro para mim e para você, que não mais precisamos andar pedindo perdão dos pecados. Que não mais temos necessidade de andar pedindo perdão pelos nossos pecados. Por quê, pastor? Porque de uma só vez, o Senhor Jesus morreu por todos os pecados. Amém, irmãos? É interessante, porque, se a gente for parar para pensar, né? A questão do filho pródigo. O filho pródigo, ele pega a sua herança, sai de casa, vai embora. Aí a Bíblia fala dessa maneira, caindo em si, quando ele estava comendo a lamaçal que os porcos comiam, da lavagem. Aí o filho volta para casa, ele volta com o seguinte pensamento: voltarei para a casa do meu pai, pedirei perdão diante dos céus e diante de ti, já não serei digno de ser chamado filho dele, mas vou voltar para ser funcionário, vou voltar para ser empregado. Quando o filho está chegando diante do pai, ele já vem clamando: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual é a postura do pai, meus irmãos? O pai ignora o que ele está falando. O pai simplesmente corre, abraça, somos servos e fala: servos, acorde aqui meu filho, porque estava perdido e foi achado. O pai ignora os pecados dele. Ignora o pedido de perdão. Por quê? Porque já foram perdoados. Se a gente for lá para Hebreus capítulo 10, verso... Pode ser na RA mesmo, igual. A partir do verso 18. Verso 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Aí você pode perguntar: pastor, e na oração do Pai Nosso? Quando Jesus fez? Pega a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 12. Mateus capítulo 6, verso 12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Aí você pode falar: pastor, e aqui quando o Senhor Jesus falou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Pois é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. A questão é o seguinte, presta atenção: quando Jesus falou essa oração, foi antes dele morrer na cruz ou depois dele morrer na cruz? Antes ou depois? Antes. Então, quando Jesus veio aqui, falando isso aqui, ele estava falando para um povo específico. A um povo específico do qual necessitava de sacrifício para haver remissão de pecados. E Jesus veio para ser justamente esse sacrifício. Agora, é interessante que quando Jesus chega, quando Jesus entra em ascensão no seu ministério, ele começa fazendo a mesma pregação que João Batista. João Batista começa o ministério dele da seguinte maneira: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele começa o ministério dele da mesma maneira: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Você sabe, quando Pedro se levanta para pregar, depois de ser batizado do Espírito Santo, ele começa pregando da mesma maneira: arrependei-vos e seja purificados os pecados. Agora, quando o Senhor Jesus fala essa palavra, arrependei-vos, qual o significado da palavra de arrependimento? No grego, a palavra original para o arrependimento é transformar, mudança de mentalidade. Então, quando Jesus veio pregando para os judeus: arrependei-vos, Jesus estava querendo mudar a mentalidade do povo, de que agora não precisaria mais andar fazendo sacrifício para a remissão de pecados. Jesus estava falando: olha, arrependei-vos, porque eu sou a remissão dos vossos pecados. Jesus está falando: arrependei-vos, porque eu sou a remissão dos vossos pecados. Você sabe, aqui quando Jesus estava falando aqui em Mateus capítulo 6, era um sermão do monte.
Meu irmão, aquele sermão da montanha, homem nenhum consegue cumprir o que está ali. Homem nenhum. Quando eu era novo convertido, eu tive esse desejo de memorizar os capítulos 4, 5, 6. E eu falei, nossa, se eu memorizar isso aqui e fizer desse jeito, o reino dos céus vai ser meu. Eu vou herdar o reino dos céus. Mas, meu irmão, sério mesmo, ninguém consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Ninguém consegue buscar o reino do céu e a sua justiça acima de todas as coisas. O que Jesus estava querendo mostrar no Sermão do Monte era o seguinte, que se você quiser andar perdoando para o Senhor te perdoar, você vai ser chamado de hipócrita. Porque imagina você virando para o Senhor Jesus e falando para o Senhor Jesus, imagina eu falando para o Senhor Jesus, essa semana eu perdoei a Geice, o Senhor também tem que me perdoar. Senhor Jesus, essa semana eu perdoei o Jonas, o Senhor também tem que me perdoar. Senhor Jesus, eu tenho perdoado os meus pecadores, aqueles que têm me ofendido, o Senhor tem necessidade de me perdoar. Pois é, e os pecados que eu me esqueço de pedir perdão? E aqueles que me ofendem que eu esqueço de perdoar? Aí por isso eu serei julgado. Então, ou seja, quando o Senhor Jesus estava falando essa questão aqui, de que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele estava falando para um povo específico, ele estava falando para os judeus e falando, olha, dessa maneira que vocês vão fazer aqui, vocês vão perecer, vocês precisam andar em mudança de mentalidade, quantos estão compreendendo? Amém? Eu quero voltar lá para o texto inicial. Eu sei que eu falei muitas coisas aqui, né, de introdução, mas lá em Mateus, capítulo 18, Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23, está escrito, fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, meu irmão, a liberação de perdão é um sinal do novo nascimento. Olha o que está escrito, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Sabe, irmãos, a liberação do perdão é um sinal do novo nascimento. Só consegue perdoar quem nasceu de novo. Só consegue perdoar quem reconhece que ele é completamente perdoado. Porque qual é a questão aqui desse servo? Esse servo olhou e falou, opa, eu sou digno de ser perdoado. Olha a justiça própria. Porém, quando ele foi perdoado, ele sai da presença do seu senhor, ele encontra um conservo. E esse conservo lhe devendo mil denários, ele vai cobrar. Ele fala, olha, ser paciente comigo. Meu irmão, o que é que convinha nessa história aqui? Convinha que da mesma maneira que ele foi perdoado, ele perdoasse. Mas porém ele teve uma postura o quê? De não querer perdoar. Pois é, essa postura de não querer perdoar mostra justamente um coração de alguém que ainda não nasceu de novo. Mostra justamente o coração de alguém que não entendeu completamente o perdão. Eu só consigo viver numa vida de perdão com a minha esposa porque eu reconheço, eu necessito muito da graça de Deus.
Eu necessito muito do perdão de Deus. E é interessante que quando Jesus está contando essa parábola, ele está contando antes da cruz também. Então se aplica justamente, sabe, esse princípio de Mateus capítulo 6, que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoados a quem nos tem ofendido. Pois é, se aquele servo não perdoou o seu conservo, logo o seu senhor não pode lhe perdoar também. Você percebe? Mas quando você compreende, não há mais condenação na minha vida, eu fui perdoado, eu fui lavado, agora eu sou livre no Senhor, o véu foi rasgado de alto a baixo e nada mais me impede de eu ter comunhão com Deus. Logo quando você entende isso, filho, você percebe, eu agora estou livre para perdoar todos que me devem também. Agora eu sou livre para perdoar todos que me ofendem. Agora eu estou livre para perdoar todos aqueles que me têm ofendido. Quantos estão compreendendo? Tem um texto lá em Efésios, capítulo 4, verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Está escrito: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos, o que é que está escrito ali, irmãos? E é interessante porque está vos perdoou, não está vos perdoa. Porque se o texto tivesse como Deus vos perdoa, era um perdão todos os dias. Mas aqui está, vos perdoou, consumado, resolvido. Hoje eu e você temos paz com Deus. Mas o que é que o diabo quer roubar? A nossa paz com Deus. Dessa maneira o diabo faz a nossa vida um inferno. Olha, presta atenção aqui. O único local que o diabo consegue nos atingir, sabe onde é? Nossos pensamentos. E a melhor maneira do diabo nos atingir é mostrando que estamos em dívida com Deus. E alguém que se sente em dívida com Deus, não pode ter uma vida em paz. Não pode ter uma vida em paz. Não pode. Sério, irmãos, no decorrer do mês, o que é que rouba a sua paz? Se não é as suas necessidades de pagar suas contas. Dívida. Mas se você tiver revelação de filho, tem um livro do pastor André Francisco, que se chama Paz Financeira. Não sei se todos aqui já teve acesso a esse livro. Isso é um livro muito bom que todos deveriam ler. É um livreto, você lê ele em 1 hora. Paz Financeira. E ele fala justamente isso. Em você andar ansioso, você vai pagar suas dívidas? Porque você percebe, quando você começa a meditar demais na obra da cruz do Calvário, você vive em paz. Porque se eu perco minha paz por causa das dívidas, ela vai ser paga? Não, pelo contrário, vai me faltar sabedoria para eu adquirir finanças para poder pagar as dívidas. Mas uma vez quando eu compreendo, olha, eu perder minha paz por causa das dívidas, não vai resolver coisa alguma. Ontem eu tive um tempo precioso com a minha esposa lá em casa, que minhas filhas estão fazendo uma turnê aí pela região metropolitana, estava na Zona Norte, meio de semana que foi aniversário do avô. Aí chegou em casa, minha irmã pediu, aí agora veio para a Zona Sul, está lá no Pina, né? E a programação era hoje shopping e praia. Eu falei, e a programação do seu pai é culto e culto. Porém, o que é que acontece? Sabe, irmãos? Aí eu só e minha esposa ontem em casa, e aí a gente está precisando aí de uns milagres, e Deus é bom para fazer milagres. Deus só pode fazer milagres onde está necessitando milagres, amém, irmãos? Então, se você está necessitando de milagres, você está na mira de Deus, amém? Eu não sei se você percebe, é muito bom estar na mira de Deus. Eu me sinto na mira de Deus todos os dias, porque todo dia é um milagre. E aí eu virei para minha esposa, antes de dormir, que ela continuou fazendo as coisas dela lá, eu falei, em paz eu me deito e pego no sono. E por mais que eu vou caminhar pelo vale da sombra da morte, não é o Senhor que me leva, mas por mais que as minhas atitudes possam me levar para lá, mesmo assim, lá Ele vai estar comigo. Então, está resolvido. Quando você percebe quem você é em Cristo, meu irmão, sua vida vira um mar de maravilhas. Porque não é a questão do que você tem, é a questão do quem você é. Se você descobrir quem você é, a casa vai ser cheia. Se você tiver revelação, filho, de quem você é, eu estava falando para os irmãos aqui, está tendo uma reunião todo primeiro domingo do mês dos empreendedores radicais. Irmãos, está sendo um tempo precioso. Hoje faltou tempo para nós, porque todo mundo queria falar e acabou que todo mundo falou, mas faltou tempo. Se você sabe, é um empreendedor, se você já empreendeu, está parado, se conecta conosco. Está sendo muito precioso, não está, sua Assis? Está sendo muito bom. E aí eu estava falando para os irmãos, eu falei, olha, irmãos, ontem à noite, conversando com a minha esposa, eu falei, olha, amor,
Enquanto que a gente está olhando isso aí, eu vou te falar, eu não olho só apenas isso aí que a gente tem que resolver. Eu olho isso aí, mas eu olho também onde eu quero estar. Eu vou entrar no book, vou olhar um lugar para passear. Então, quando você descobre quem você é, meu irmão, é questão de frações de milésimos para tudo mudar na sua vida. Mas tudo começa quando você entende que você é perdoado. Que você é perdoado. E porque uma vez que você entende que você é perdoado, o que é que acontece? Você é livre para perdoar aqueles que estão à sua volta. Amém? Tem outro texto lá em Colossenses, capítulo 3, verso 13. Colossenses 3, 13. Está escrito: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Olha, presta atenção. Quando vai de mim para você, é perdoai-vos. Porque eu necessito do seu perdão todos os dias. Amém? E você necessita do meu perdão todos os dias. Mas a questão de Deus para comigo e você está resolvido. Está perdoado. Amém? De mim para você, de você para mim, dos conservos, né, que nós somos conservos, amém? Eu e você necessitamos de perdão todos os dias. Eu necessito que o pastor Adriano me perdoe e eu necessito também perdoar o pastor Adriano. Porém, do Senhor para comigo e com o pastor Adriano já está resolvido. Está consumado, está perdoado, amém? Olha o que o texto está dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Você percebe que a questão do Senhor para com você já está resolvida? Então, meu irmão, se a questão do Senhor para com você está resolvida, a sua questão para com o seu irmão tem que estar resolvida também. Tem que perdoar. Olha, ontem, né, eu estava meditando essa palavra e eu fui olhar outras coisas, né, porque o pastor Luiz tem falado muito a respeito de perdão, e eu fui ouvir. E aí tem uns vídeos pequenos que o pastor Luiz tem soltado no YouTube, né, de 3 minutos, e um dos vídeos que ele estava falando de perdão, o pastor Luiz comentou dos maiores milagres que ele já viu. Presta atenção nesse milagre. Isso lá em Goiânia, antes dessa reforma, não sei se você já observou, né, o galpão lá, como era lá em Goiânia, antes dessa reforma, era 4.000 cadeiras espalhadas e não tinha galeria, não tinha aquele anel superior. E o pastor Luizio disse que tinha 2 irmãos lá da videira, essa história da videira Goiânia, o maior milagre que o pastor Luizio já viu. 2 irmãos da videira Goiânia. Aí eles presenciou o pai matar a mãe. Presenciou o pai tirar a vida da mãe. Irmãos, olha, é luta, não é fácil não. Aí anos se passaram. Determinado culto de manhã, estava o pastor Luizio pregando, e esses 2 irmãos lá, eles perceberam que o pai deles, nesse domingo de manhã, veio para o culto também, e sentou lá do outro lado da fileira. No término do culto, os dois irmãos caminham, atravessa todo o galpão, chega do outro lado e libera, era culto de ceia, toma a ceia com o pai e libera perdão na vida dele. O pastor Luizio falou: esse foi o maior milagre que eu já vi. Aqueles que compreendem que é muito perdoado, eles não têm problemas de perdoar. Por isso que, sabe, irmãos, eu vou te falar, se eu subir aqui 10 vezes para pregar aqui nesse púlpito, eu vou falar as 10 vezes. Eu e você somos privilegiados por congregar onde congregamos, por caminhar, caminhar com quem caminhamos. Porque, meu irmão, olha que maravilha, eu e você andar na consciência de que a nossa vida para com Deus está resolvida. Iremos ter deslizes na vida, iremos, sabe, falhar, pessoas podem desistir de nós, mas Deus nunca, porque o está consumado foi de ontem para hoje e para amanhã. Agora a questão do Senhor para comigo e com você é o seguinte: está resolvido, amém? Mas porém o amor de Jesus precisa ser firme, porque quem quer andar com o Senhor Jesus na questão do merecimento, lá de Mateus capítulo 6, né? Senhor, perdoa-me como eu tenho perdoado os meus ofensores, aqueles que me têm ofendido. Pois é, o amor de Jesus é firme. Então, se chega alguém diante do Senhor e fala: Senhor, perdoa-me como eu tenho perdoado, o Senhor Jesus vai ter que tratar com firmeza. Porque tudo vai da onde tem a sua revelação. Se você acha que você não é completamente perdoado, filho, você vai viver debaixo de culpa e condenação. Se você tem revelação que você é perdoado, você vai ter uma vida livre e em paz em Deus, amém? É interessante que eu tenho aprendido isso. Irmãos, em relação à graça, quando você pensa que compreendeu, você não compreendeu foi nada.
Né? Quantas vezes eu e o pastor Thales saímos de conferência, um vira para o outro e fala, mano, agora eu entendi a graça. 2 meses depois, mano, entendi foi nada. Preciso compreender de novo. Antigamente, quando eu levava na cabeça, eu ia para casa todo opresso. Falava, não, tem que mudar de vida, tem que mudar de postura, tem que mudar. Eu caminhando com esses irmãos no presbitério, quando eu percebo que algo dá errado para algum deles, eu percebi que a postura deles é diferente. Eles levam na cabeça e vai para casa em paz, sabendo que são filhos e foram exortados em amor. E eu viro para o Thales e falo, mano, tem alguma coisa errada comigo. Por quê? Porque quando eu levo na cabeça, eu não fico assim. Aí o Thales virou e falou, não, mano, a questão é o seguinte, a questão é quem nós somos. Toda vez que nós somos exortados, é para a gente voltar para a posição que nós somos, a posição de filhos e perdoados. Aí eu olho isso e eu falo, então quando eu sou exortado que eu saio daqui, eu saio querendo mudar na força do meu braço. Mas a questão é você entender quem você é. Se você tem revelação de quem você é em Cristo, meu irmão, você vai desfrutar de uma vida abundante. Amém? Quantos estão compreendendo? Quero chamar os músicos. Agora é interessante porque essa parte da oração, lá do Sermão do Monte, certamente foi colocada pelo Senhor para mostrar a hipocrisia de alguém que decidisse orar sem ser filho. Um dos objetivos do Sermão do Monte, da montanha, é revelar o verdadeiro padrão da lei, a impotência do homem e a hipocrisia de todos que presumem ter alguma justiça própria. Você sabe, é interessante porque, como é que começa a oração do Pai Nosso? Os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam, mestre, ensina-nos a orar. Aí o que é que o Senhor faz? Vai ensinar. Aí como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai? Eu já dei a dica, né? Como é que começa? Pai Nosso. Pois é, você sabe, Jesus estava ensinando uma oração para filhos. Então, uma das coisas que Jesus veio fazer foi justamente essa, mudar a mentalidade. Na antiga aliança, as pessoas tinham o entendimento de Deus como Deus. Era o Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafá. Mas porém, meu irmão, na nova aliança, o Jeová se torna o nosso Pai. O nosso Pai. Imagina comigo, se as minhas 2 filhas, Sara e Laura, tivessem que andar constantemente andando pedindo perdão para mim. Papai me perdoa, papai me perdoa, papai me perdoa, papai me perdoa. Meu irmão, eu tinha que passar o dia inteiro ouvindo perdão. Ia ser canseiro até para mim, ouvir tanto perdão, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas o que é que eu espero delas, seu Francisco? Eu espero das minhas filhas uma mudança de comportamento. Eu sei que elas vão falhar, é fases da vida. Eu sei que elas vão errar, eu sei que elas vão falhar. Mas o que é que eu espero delas? A mudança de comportamento. A mudança de comportamento. Eu espero que um dia, quando eu vejo a minha filha errar, que eu for falar com ela, eu falo, papai, não é assim. Eu espero que ela não volte mais a repetir aquilo. Da mesma maneira, Deus sabe, filho, que você vai errar. Deus sabe que você vai pecar. Deus espera que você mude a sua mentalidade. Não ande mais debaixo de culpa, de condenação. Não. Quantos estão compreendendo? Amém, irmãos? Porque se você compreende isso, você vai poder desfrutar uma vida de abundância no Senhor. De abundância no Senhor. Olha, você não está perdoado porque perdoou outras pessoas primeiro. Você está perdoado porque Cristo morreu pelos seus pecados. Deus não esperou você perdoar alguém para Ele morrer na cruz por você. Não. Deus morreu primeiro e te deu perdão dos pecados. E se eu entender que eu fui muito perdoado, eu vou poder viver uma vida livre para perdoar as pessoas. Eu vou poder viver uma vida livre para te amar, para te servir, para viver em paz. Você sabe por que os servos, esses encontristas, quando voltam do encontro, que permanecem no nosso meio, eles têm um prazer de servir? Porque lá no encontro ele entendeu que ele foi muito perdoado e muito amado. E ele encontrou um lugar onde as pessoas desfrutam desse perdão e desse amor todos os dias. Aí eles podem ser livres. Aí por causa disso, o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos. O Senhor Jesus, por ter morrido por mim, pela sua vida, e quanto mais meditamos nisso, o Senhor vai nos constrangendo a viver uma vida para Ele, a querer servi-lo, a querer honrá-lo, a querer glorificá-lo, a querer adorá-lo. Mas tudo começa do ponto, se você entender, eu sou muito perdoado,
eu sou muito perdoado, eu sou muito amado. Você sabe, nós estamos do lado de cada cruz. Se você foi aí um estudante de escola e gostou de história, você percebe que lá nos livros dessa matéria, né, da história, falando das histórias aí dos povos, da terra, você vai perceber que a história se divide em duas partes, no AC e no DC. O AC é o antes de Cristo e o DC é depois de Cristo. Como era o meu AC e o seu AC? Se alguém pisou no seu calo, você vai lá e pisa no dele também. O AC é o olho por olho, é o dente por dente. É o que, se errou comigo, vai ter que pagar. Se falhou comigo, não tiver como pagar, eu não perdoo. É ele para lá e eu para cá. Eu não quero ver essa pessoa nem pintar de ouro. Esse é o AC. Mas quando passamos pelo DC, filho, quando somos depois de Cristo, quando nós entendemos que fomos muito perdoados, agora a nossa vida é o seguinte: errou comigo? Está perdoado. Falhou comigo? Está perdoado. Por quê? Porque você entendeu. Eu passei pela cruz. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Conta-se uma história. Eu queria ter procurado essa história, né? Eu queria, na verdade, ter procurado, porque esse cara, ele se tornou um grande homem de Deus. Conta-se certa vez que uma grande mulher de Deus, ela por amar muito ao Senhor Jesus, ela queria fazer a obra de Deus, ela queria viver a vida na igreja, e o marido, por ser ímpio, ele proibia. Aí um determinado domingo, o marido falou: olha, mulher, se você for para o culto hoje, quando você voltar, essa porta aqui vai estar fechada, você vai dormir lá fora. E isso é uma história verídica, tá, irmãos? Eu só esqueci o nome do que se tornou um pastor, um grande homem de Deus. E aí o que é que acontece? Esse homem, esse marido, quando ela saiu para o culto, ele trancou a porta. E era um desses países europeus, estava fazendo muito frio, muito frio. A mulher vai para o culto, quando acaba o culto, quando ela volta para casa, encontra a porta fechada. Essa mulher, ela dorme no relento, dorme na calçada. Quando dá de manhã, quando amanhece, que o marido abre a porta, que ele encontra a mulher deitada no meio da rua, dormindo. Essa mulher se levanta, acorda, entra dentro de casa, dá um bom dia ao marido, prepara o café dele e prepara a marmita para ele levar para o trabalho e dá um grande sorriso para ele. O marido se espanta e fala: que mulher é essa? Que mulher? O que é que está acontecendo na igreja dessa mulher? O marido vai querer tentar entender. Quando ele vai querer tentar entender, Deus toca no coração dele e muda a vida dele. Então, da mesma maneira que o perdão de Deus nos muda, o poder do seu perdão para com seus irmãos tem o poder de transformar ele também, tem um poder de ganhar ele também. Esse marido se tornou um grande homem de Deus. Essa mulher foi um instrumento para ensinar muito esse marido a respeito do evangelho. Então, sabe, irmãos, se você entender que você está do lado de cada cruz, se você ter entendimento de que você está perdoado de Deus, que sua vida já está resolvida, você e Deus, você pode viver uma vida livre no Senhor Jesus, para amar o Senhor Jesus e perdoar os seus irmãos, e ser diferente daquele servo que muito foi perdoado, mas não conseguiu perdoar o conservo, achando que ele era digno para ser perdoado, mas aqui os seus conservos não eram dignos para receber perdão. Da mesma maneira que você foi muito perdoado, você também é capacitado para perdoar os seus irmãos. Amém? Queria cantar uma canção com você para a gente encerrar esse tempo. Hoje é culto de ceia, o pastor Adriano vai ministrar a ceia aqui conosco. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção é justamente voltada para aqueles que entenderam que recebeu um novo coração do Pai, que recebeu uma nova vida, que foi perdoado. E eu me lembro que as primeiras vezes quando eu cantei essa canção na vida da igreja, sabe como é que eu cantava? Era aquelas cadeiras pretas ainda, né? Toda vez que eu ia cantar essa canção, eu saía empurrando as cadeiras, abraçava o irmão, beijava o irmão, dava um abraço nele e falava: nós somos famílias, nós somos um corpo. E porque nós somos muito perdoados, nós podemos perdoar os nossos irmãos. Amém? Então eu quero chamar para você cantar essa canção não sozinho, não como uma adoração. Eu quero chamar para você cantar adorando os irmãos. Amém? Enquanto nós cantamos essa canção, os servos podem entregar a ceia em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos cantar novamente essa canção, mas eu quero desafiar você a sair do seu lugar e você cantar essa canção para o irmão, outro irmão que está distante de você. Você vai procurar outro irmão, você vai cantar essa canção olhando para ele, amém? Porque nós precisamos um dos outros. E a Bíblia fala que Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo. E o corpo ele só é completado quando nós estamos juntos como igreja, amém? Então sai do seu lugar, se aproxime de outro irmão e você vai cantar essa canção olhando para ele e profetizando na vida dele, amém? E fala para ele, irmão, pode contar comigo, amém? Vamos cantar novamente. Novo coração do Pai. Canta, olha pro seu irmão, meus irmãos. Coração regenerado. Fala para ele. Coração transformado. Nosso coração foi transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Nós somos corpo de Cristo, amém? Eu quero ler esse contexto com você lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Ele fala tudo a respeito do corpo de Cristo, amém? Porque o Senhor, Ele é o cabeça, mas sobre o corpo dele, Ele já liberou perdão através do sangue, amém? Então por isso que hoje nós podemos congregar junto como família, como igreja, porque o nosso Pai, Ele é o maior interessado dessa comunhão, amém? Por isso que Ele diz, em Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, amém? Ele está falando de uma forma coletiva, Ele está falando para mim, e está falando para você, e para o irmão que está do seu lado, Ele está falando para a família, amém? Ele diz, tendo, pois, irmãos, o quê? Intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, amém? Hoje eu e você, nós somos alegres, porque nós somos revestidos em Cristo Jesus, amém? Aleluia! E ele fala, como assim, pastor? Ele fala, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, em sua carne, pela sua carne. E aí no verso 21 ele fala, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amém, irmãos? Então isso é muito interessante. Então antigamente o sacerdote, ele teria que sacrificar um animal toda vez que o homem pecava, porque não existia ainda o sacrifício perfeito. E naquele momento onde existia o sacrifício, o sacerdote ele estava aqui, ele tinha que ficar de pé, não tinha cadeira para ele sentar. Mas ele fala, nós temos um intercessor, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele intercede ao Pai todo momento por nós, porque a obra dele já foi consumada em nossas vidas, amém? Por isso que ele diz que eu e você, nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, e por isso eu e você já somos mais que vencedores, amém? E ele fala, qual é a condição que eu e você podemos nos achegar diante de nosso Pai? E ele fala, aproximemo-nos, unido, coletivo,
em família como corpo. Ele fala com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Se livre dessa má consciência, dessa acusação, dessa condenação. Ele fala, e lavado o corpo com a água pura. Por isso que ele diz, aquele que vem para o Senhor, fluirão do seu interior rios de água viva, amém? E aí ele conclui o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem prometeu, meu irmão, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, amém? Aleluia. Então você já é perdoado, você já é favorecido, você já é amado, você já é enriquecido com toda a sorte de bênção celestiais em Cristo Jesus. Então tudo isso foi por meio do sangue de Cristo, amém? Então esse é o momento para a gente declarar e reafirmar o poder do sangue e o poder também do corpo de Cristo, amém? Então pega seu pão para o alto e repete por mim, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o corpo de Cristo, Ele tomou sobre si toda a condenação, toda a enfermidade, toda a punição que havia de cair sobre mim. Fala assim: o corpo de Cristo já pagou toda a dívida. Por isso eu hoje recebo, pela graça de Deus, toda a bênção, toda a provisão. Com essa certeza eu me achego diante do meu Pai, e hoje eu sou sarado, curado, eu sou livrado de toda a condenação por esse corpo. Toda a obra lá na cruz foi concluída por minha vida. Pega o seu cálice para o alto, fala assim: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança feita em Cristo Jesus. E hoje eu tenho certeza desse sangue, que eu posso me achegar com essa certeza que o novo e vivo caminho já está aberto diante de mim. E com essa certeza eu declaro com toda ousadia que nada e nem ninguém poderá me separar do amor do meu Pai, porque Ele me alcançou e eu sou alvo todos os dias do seu amor. Fala assim: Pai, obrigado que hoje eu sou inserido com Cristo, com o meu Pai, com essa certeza de salvação em nome de Jesus, amém? Então, meu irmão, com essa alegria, com essa convicção, eu queria que você comesse do pão e também tomasse do cálice, declarando que você já é filho amado do Senhor Jesus, amém? Aleluia. E após você tomar o seu cálice, comer também do pão, eu quero abençoar a sua vida, declarando bênção sobre a sua vida. Erga a sua mão para frente, você que está em casa também, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos, ó Pai, na vida de meus irmãos, que eles estão aqui recebendo de fato essa palavra, ó Deus, do alimento, ó Deus, que é o corpo, do sangue que foi derramado sobre a vida dele. Ó Deus, que o Senhor possa criar meios, caminhos, para que eles possam sim experimentar dessa bênção extraordinária, através do amor do Senhor que o alcançou. Ó Deus, que ele possa experimentar de bênção sem medida em cada área da sua vida. Espírito Santo de Deus, conduz ele em segurança para sua casa. Ó Deus, que o seu domingo, primeiro dia da semana, seja, Pai, de fato um início, ó Deus, de provisão que o Senhor vai acrescentar todos os dias. Por isso, multiplica a favor cada vez mais, em nome de Jesus, amém? Obrigado por você estar aqui conosco, você está em casa assistindo, que você possa experimentar de uma semana abençoada, favorecida, em